salve, ser de luz, de amor e de vida. Seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda ao nosso podcast Mensageira da Luz de Cristo. E hoje estamos com o nosso 6º episódio. Eu trouxe algo especial nesse 6º episódio, mas lembrando que sempre está conectado com o nosso propósito, o nosso objetivo, o objetivo desse canal, que é de alguma forma facilitar o desenvolvimento da amplitude da consciência, da conexão, reconhecimento da consciência divina que você é, cada vez mais tornando congruente esse nosso existir, o nível de pensamentos, emoções, atitudes, ações com a nossa centelha divina, nosso eu sagrado, nosso eu crístico, a luz de Cristo que há em todos nós, ou consciência cósmica, o nome que você queira dar para esse eu maior. E nesse episódio de hoje eu gostaria de aprofundar, para quem tem curiosidade em especial, sobre o equilíbrio das emoções através do desenvolvimento da inteligência espiritual. É uma temática que vai envolver o trabalho que eu já faço há alguns anos, que é um estudo prático que faz parte, inclusive, dos estudos do sistema de consciência Sirius. Se você quiser saber um pouco mais da história, como surgiu o sistema de consciência Sirius, temos episódios para trás aqui do nosso podcast que eu falo um pouquinho sobre isso. Se eu bem me lembro, eu acredito que seja no episódio sobre portais, em especial. E essa temática de hoje é algo especial que eu estou trazendo para aprofundar a conversa fluida, o bate-papo que tive recentemente no canal da Unispírito com o Dr. Sérgio e a Marina Renault. E foi um papo bem fluido e eu senti de aprofundar, para quem tem interesse em saber mais sobre a matemática das emoções, né, ter a clareza do que seria esse desenvolver a inteligência espiritual. Então cá estou compartilhando um pouco mais sobre isso com você, lembrando que lá no Portal do Ser, onde tenho a felicidade em fazer parte desse projeto tão bonito, nós teremos vivências, né, com a matemática das emoções. Então vale muito a pena experienciar essa transformação de vida. Então vamos lá, vamos entender que a matemática das emoções você deve ter também visto ou ouvido, que não se trata de cálculos para chegar em um equilíbrio emocional, mas sim uma lógica assertiva, uma lógica em como lidar com as nossas emoções, como transmutar, por assim dizer, padrões de pensamentos e núcleos emocionais arraigados que muitas vezes obstruem os nossos caminhos, que por vezes a gente nem tem consciência da origem de certas emoções que muitas vezes vêm de rompante e nosso dia a dia, nosso cotidiano, ou situações desafiadoras, inesperadas que podem acontecer e você não exatamente soube lidar com isso, ou se sente angustiado ou sem saída. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. É óbvio que em um episódio não dá para abordar o assunto por completo, até mesmo porque é um estudo mais profundo, a gente tem até a apostila e tudo. Mas a matemática das emoções, ela nasceu em experiências pessoais e minhas desafiadoras, o contexto, né, falando do contexto, mas o nascimento dela veio a partir de mergulhos profundos, meditativos, sobre o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é uma canção védica, faz parte dos Vedas, que são textos milenares orientais,
é um texto milenar oriental. E o Bhagavad Gita, ele é uma canção, né? A gente chama de canção, que trata de um diálogo entre Arjuna e Krishna. E é uma leitura profunda, bem simbólica e que, portanto, a depender do nível de consciência, do desenvolvimento dessa consciência, a gente pode captar cada leitura bem única. Já repeti essa leitura várias vezes, continuo estudando e tem camadas, né? Então, esse diálogo entre Arjuna e Krishna nessa história, né, do Bhagavad Gita, ele reflete a busca do ser humano pelo divino, pelo seu eu maior, pelo seu eu cósmico, eu crístico, Cristo interior, búdico, né, o nome que você queira dar dessa iluminação, desse religare, de se direcionar à unidade e à vida. E nessa sublime canção, né, que é o significado do Bhagavad Gita, nós entendemos então algumas chaves estruturais de como funciona, eu chamo até chaves estruturais cósmicas, porque a gente pode perceber o que esse conteúdo nos traz em várias camadas da nossa existência, não apenas em nível individual, mas também coletivo. Como, por exemplo, no texto ele fala sobre, Krishna fala para Arjuna a respeito de 3 atributos da natureza. Ou seja, 3 atributos estruturais, né? Em sânscrito são chamados de gunas. E os 3 atributos que estruturam a natureza em nível, vamos chamar metafísico, mas que estruturam, dá forma às leis físicas também. As leis físicas estão contidas, né, dentro dessas leis cósmicas e metafísicas. E esses atributos são eles Sattva, Rajas e Tamas. Sattva, ele vai representar a pureza, vamos chamar de luz pura, a própria consciência em sua força de unidade e vida. Rajas representa a energia de atividade, mais yang, né, trazendo também um pouco da linguagem do taoísmo, e ativa, né, atividade, rajas, fogo. E Tamas, por sua vez, ele traz uma conotação de obscuro, de profundo, de passivo, que seria a outra polaridade, né? E isso não significa bom ou mal, mas sim são polaridades, como as polaridades de uma pilha. Para poder funcionar, a energia fluir, né, numa bateria, precisa das 2 polaridades. A própria Terra tem seu polo norte, o polo sul, o ímã, né, tem sua polaridade também, sul e norte, a pilha positivo e negativo, mas não atribuímos a qualidade ou interpretação subjetiva de mal ou bem. Significa apenas que toda a natureza ela possui essa estrutura onde há os extremos e onde há o ponto de equilíbrio. E as ciências orientais, elas dialogam muito nesse pensamento, né? Nessa compreensão, porque é uma verdade estrutural, é uma premissa cósmica, onde toda a natureza, em qualquer nível de manifestação, qualquer fractal da totalidade da criação,
vai demonstrar as polaridades e o ponto de equilíbrio. Por vezes essas polaridades elas estão subjetivamente muito antagônicas, né? Extremamente contrárias, ou a nossa percepção pode se afinar no ponto de equilíbrio a ponto de que você consiga enxergar, compreender e até mesmo manifestar a energia dessas polaridades, em que elas se dialogam, elas são complementares e não mais opositoras. Quando a gente começa a vivenciar experiências em nossas vidas, né, falando agora para o lado microcósmico, a gente pode compreender que é plenamente possível sair de uma percepção que está no extremo Yang ou extremo Rajas, né, para o ponto de equilíbrio, sair do Tamas, que é o Yin, e para o ponto de equilíbrio, onde essas duas forças elas fluem de maneira harmônica, equilibrada, em um movimento contínuo. É plenamente possível, sim, a gente desenvolver a consciência nossa e manifestar através dos nossos pensamentos, emoções e ações esse centro de equilíbrio, refletindo a nossa consciência pura, sátiva. E como isso acontece na matemática das emoções? Então, pegando essa estrutura dos atributos cósmicos, né, que é Sattva, Tamas, Rajas, você imaginar a figura do infinito, cada ponta do infinito vai representar a polaridade extrema, e o pontinho que converge, que interliga esses extremos, vai representar a Sattva, que é a luz pura. E é você imaginar que as nossas emoções, quando elas estão pegando essa estrutura, imagine essa estrutura que a gente vai usá-la para a matemática das emoções. Eu vou falar de maneira breve. No curso a gente vai não apenas aprofundar no estudo, como vivenciar, né? Colocar em prática, em ação, esse movimento da matemática das emoções de maneira muito segura, tranquila. Então, no campo das emoções, quando a gente traz para essa estrutura cósmica, podemos trazer um exemplo para demonstrar. Em determinada situação, você está no trânsito e alguém fecha de uma vez o seu carro e você tem que dar uma freada brusca. E aí vem aquela emoção rompante de raiva. Nossa, como é que pode a pessoa fazer isso? E de maneira errada, não deu sinal. E essa emoção, muito provavelmente, pode ser que ela seja completamente proporcional ao evento ali que você se assustou, a adrenalina subiu, você teve que reagir de maneira que pudesse evitar qualquer acidente, e você conseguiu. E tudo bem. Então, essa emoção, raiva, ela está proporcional àquela situação. E aí você respira e volta para o teu centro. Ok. Agora vamos imaginar uma outra situação em que você está no teu dia a dia, começa a perceber-se muito ansiosa, ansioso, com pensamentos que parecem incontroláveis, uma sensação por vezes de embotamento mental e aquela procrastinação que você quer dar conta das situações, quer foco, mas não consegue, aí vem uma angústia, uma cobrança demasiada, e por vezes quando você vai, deixa eu ver, olhar mais profundo para isso, de repente você percebe que além da angústia tem uma raiva de não estar conseguindo chegar nas situações. E aí você não sabe de onde vem isso. De onde vem esses sentimentos? Por que eu estou assim? Qual é a origem? Aí você vai tentar se distrair a todo custo, vai
para algumas situações, vai rolar na tela do celular para se distrair, ou então vai fazer compras, enfim, você vai tentar preencher, mas que não vai de maneira alguma remediar de fato, né? Vai apenas acobertar, encobrir por algum momento aquelas sensações que vão emergir com mais força batendo na sua porta. E daí, de repente, você resolveu fazer a matemática das emoções, compreendendo essa estrutura, né, do equilíbrio e dos extremos. E você vai entender, você vai fazer o curso com a Larissa e vai aprender a entrar em estado de presença, trazer a consciência a ponto de ouvir o seu corpo, de perceber o seu corpo. E aí o seu corpo vai te dizendo, olha, a emoção está aqui, está no centro do peito, ou está no quadril, está na lombar, ou é uma dor na nuca, enfim, infinitas possibilidades. Cada caso é um caso único. E aí você observa e começa a entender qual é a emoção protagonista que está ali. É uma angústia, mas qual é a emoção primária? Porque na estrutura universal das emoções, todos nós, em qualquer lugar geográfico do mundo, em qualquer cultura, independente de religião, raça, independente de qualquer coisa, todos nós temos emoções, todos nós possuímos emoções e temos as emoções primárias, né? E aí você vai observar, deixa eu ver qual é o que está por trás desse aperto no coração. E aí você vai entender. Aí digamos que você encontrou o sentimento de raiva, uma raiva de si mesmo, mas que lá por trás tem a tristeza. Mas primeiro, o teu corpo deu a entender para liberar a raiva. E aí onde está essa raiva? E qual é o filtro que costumo usar para lidar com essa emoção no meu dia a dia? E você vai também entender dentro dessa estrutura dos atributos que a gente encontra no Bhagavad Gita, você vai entender como funcionam as suas emoções. Será se essa raiva ela é proporcional ao meu momento presente, às situações do qual eu me encontro? Será se aquela situação que aconteceu em um grupo de amigos, ou então uma pessoa que me interpretou mal e eu comecei a me sentir assim, assado, será que essa emoção intensa, ou alguma coisa que aconteceu no trabalho, essa emoção intensa, ela é proporcional de fato àquela situação específica, ou aquela situação específica foi apenas um gatilho que trouxe à tona coisas mais profundas, emoções que estavam aí já, mas estavam de alguma forma adormecidas. Mas lembre-se, ainda que esteja adormecida, gente, a vida ela é sempre pedagógica. Ela sempre vai arrumar um jeito de trazer situações ou pessoas, acontecimentos, para você acessar o que necessita ser curado, transmutado, reintegrado em você, para você se tornar inteiro quem você é. O teu ser integral, que inclui, que é, na verdade, o que podemos chamar aqui, né, na nossa compreensão humana, de divino, porque nós somos seres divinos, vivenciando uma experiência humana, uma experiência emocional, uma experiência, né, do campo mental, no nível aqui da matéria. E aí, fazendo essa pergunta, a gente vai entendendo se não é proporcional. Lembre-se que no autoconhecimento é super importante a honestidade. Ser o mais honesto consigo mesmo e com amor, né? Com amor compassivo. E assim vai haver grande transformação. E aí você notou que não é proporcional, você foi plenamente honesto com você mesmo. Nossa, isso aqui não tem nada a ver com fulano de tal, não tem nada a ver com o trabalho. Foi um gatilho, né? Ali foi claro que tem a proporção devida às situações, mas a intensidade disso parece vir de outro lugar. E aí você vai entendendo que filtro você costumou utilizar
para lidar com essas emoções. E o que seria esse filtro? Está ligado àquela estrutura dos gunas, né, dos atributos. Será que eu usei o filtro do apego, que está ligado a rajas, né, o yang, ou o filtro da aversão, que está ligada à rejeição, ao tamas, eu não quero ver, não estou sentindo isso. Então, muitas vezes a gente usa esses filtros como uma maneira de se proteger, de se defender emocionalmente, mas que quando está de maneira demasiada, e em determinadas ocasiões e até ciclos do nosso crescimento, nos impede de ter uma vida equilibrada e saudável. E muitas coisas que a gente guarda, né, dentro de nós, emocional, a gente não se permite olhar ou nega que a gente sente, ou fugindo, né, tendo a versão, não estou com raiva, eu estou apenas receoso. A gente está todos os nomes menos a real, né, o real sentimento. E quando a gente fica guardando, aquilo ali vai se acumulando, né? Uma hora explode, uma hora bate mais forte na porta do nosso corpo, pode vir a se tornar uma doença física, um sintoma psicofísico, e que não vai ser agradável, né? Vai ser mais difícil retratar isso. É mais fácil prevenir, óbvio, é mais fácil você fazer matemática das emoções e você vai aprender de uma maneira tão fluida, prática, bem consciente, presente, que essa maneira nova de lidar com as emoções, a matemática das emoções, vai fazer parte da sua vida, né? Você vai levar para a sua vida, que nem andar de bicicleta, né? Você vai treinando até que fica fluido, faz parte da sua vida. Então, a gente vai utilizando esse entendimento, que filtro eu estou usando e como eu vou trazer esse movimento do equilíbrio no passo a passo da matemática, na experiência. Eu vou guiando você para acessar, ouvir o teu corpo, entender o que é estado de presença, entrar nesse estado de presença, para ouvir, compreender o padrão de pensamento, o núcleo emocional que está ali, e aí você vai percebendo a qualidade da energia no corpo, no teu campo físico energético, e você mesmo vai trazendo o diálogo de cura, a conexão, o entendimento daquilo. Nossa, gente, é lindo, porque você sai do racional. Claro, você utiliza campo racional como um veículo, mas quem guia é a tua inteligência espiritual. E a gente vai aprender a desenvolver esse estado de presença para que a sabedoria da tua luz interior possa mostrar para você a realidade do teu campo emocional. Com amor compassivo, vamos acolher essas emoções para ter um diálogo vivo, onde traz cura. Todo movimento de cura, a princípio, tem a ver com essa disposição de ver, de compreender, de olhar sem julgar, de olhar sem esperar algo diferente, de estar presente plenamente em relação àquilo que se sente, sem julgamentos, sem expectativas. Paradoxalmente, a transmutação, a transformação começa a acontecer, porque quanto mais a gente luta contra algo, mais presente fica, porque a gente está dando energia para aquilo. Quando a gente tem uma disposição de acolhimento, um acolhimento que é uma aceitação, mas é uma aceitação profunda e um nível diferente do que a gente entende do que é aceitar. Não significa aceitar tapa na cara, não é isso. É aceitar no sentido de eu vejo a situação como é, eu vejo essa emoção aqui agora, eu percebo esse padrão de pensamento tal. Eu vejo sem julgar. A gente vai desenvolvendo o estado de presença, tem técnicas
para isso. E o ponto fica muito assertivo. E pode ser até que a tua sabedoria divina, a tua inteligência espiritual, te mostre memórias relacionadas de uma maneira muito segura, tranquila, aonde está o ponto da questão, aquela intensidade aonde ela pertence. Agora eu vi, está ligado à minha infância, ou então está ligado à maneira como eu me senti em tal idade em relação ao meu pai, quando eu o vi saindo de casa. Eu estou dando exemplos que pode ser muito único para cada um, claro. Então, você vai observando como é possível realizar a alquimia das emoções. Vai entendendo qual é a emoção primária, qual é a intensidade, se é proporcional ou não, se você está usando um filtro, que eu chamo de filtro de sobrevivência, da negação, né, da aversão ou do apego, de estar ali de alguma forma viciado naquele padrão emocional e você se identifica a tal ponto de que você acha que é aquilo, que você é ansioso, que você é uma pessoa desorganizada, uma pessoa que tem angústia, triste, enfim. Você vai se desidentificar à medida que você desenvolve a tua consciência, que eu chamo de consciência cósmica, o teu estado de presença nesse alinhamento com a tua consciência pura, né? Cada vez mais. E aí você vai realizando essa alquimia, o que está lá no extremo, né? Eu estou usando o filtro, estou consciente que eu estava usando o filtro da negação em relação à raiva. E como eu estava com raiva de ter raiva, eu observei que essa intensidade acontecia em várias situações e relações da minha vida. Eu repetia e não percebia aonde estava o ponto da questão. Ou então outra pessoa percebia o sentimento de tristeza e eu estava usando o filtro também da negação, medo de ter medo, e por isso entendi o sintoma do pânico ou da fobia, ou paralisação. Então, essas emoções em intensidade podem vir a se caracterizarem como patologias. E quando a gente vai realizando a alquimia emocional, a matemática das emoções em ação, a gente vai equilibrando, trazendo essa energia que estava lá no extremo para o ponto de equilíbrio, e a gente vai encontrando a luz da nossa consciência espiritual, intuitiva, ou nesse ponto de equilíbrio a gente vai entendendo qual é o antídoto que vai virando, né, vai transmutando aquela energia que estava no extremo em uma virtude. Quando vai para o centro, saindo dos extremos, vai para o ponto de equilíbrio, aquela raiva pode demonstrar depois que você faz a alquimia, a liberação no corpo, o desbloqueio, vai percebendo, além do alívio, um sentimento de confiança, de coragem, força. Aí você percebeu, nossa, fiz a alquimia, transformei a raiva em coragem, em força, em determinação, em um poder, uma força de vontade. Ou então transformei aquela tristeza em uma empatia profunda, um amor compassivo. Enfim, você vai observando, vivenciando a matemática das emoções, testemunhando a sua transformação através dessa alquimia. Então, a matemática das emoções, ela é linda à medida que eu fui descobrindo, né, no mergulho que eu fiz comigo, a cura. Eu vou contar uma história minha para vocês, mas tem vários testemunhos da eficácia. Inclusive, esse estudo prático, ele está dentro dos cursos também da terapia Sirius, né, que eu faço formação da terapia Sirius, e está dentro do trabalho, esse diálogo de cura unido à leitura do campo vibracional. E acredito, deixa-me ver se foi 2015, 2016, estava passando por uma situação muito difícil no relacionamento, passando por uma separação, meus filhos eram pequenos, e eu estava com uma dor na lombar
horrível na época, horrível, e que pinçava o nervo, né, o ciático. E eu procurei de tudo, acupuntura, a massagem, quiropraxia, é assim que chama, acho que sim. É o trabalho manual para a coluna, enfim. E que deram um certo alívio, mas muito passageiro, mas que deram um certo alívio para me ajudar a olhar com maior profundidade aonde estava a questão. Óbvio que eu estava bem consciente, que o meu contexto com certeza estava ligado àquilo, mas a intensidade disso era tamanha, eu não conseguia sentar para meditar, eu não conseguia andar direito, a minha perna não conseguia pisar no chão, era muita dor. E eu mergulhei, gente, profundamente nesse Bhagavad Gita, meditei profundamente. E para quem não sabe, a minha história está muito conectada com a filosofia, a prática do yoga. Eu cresci nesse meio, então é uma base da minha vida, e o Bhagavad Gita faz parte também. E aí eu mergulhei nisso e veio insights incríveis para o meu campo emocional sobre essa estrutura que eu apresentei a vocês, na estrutura cósmica. E comecei a entender e aplicar em mim mesma à medida que eu ia observando. Encontrei coisas profundas ligadas a padrões emocionais da minha mãe que eu estava repetindo. E foi lindo. Gente, quando eu mergulhei e fui liberando, fiz a matemática das emoções, algo que me aconteceu. A dor sumiu completamente, não voltou mais. E é porque eu estava com mais de mês com essa dor, sumiu. Então, é lindo de se ver esse trabalho. Fiz também, não me lembro qual ano, acredito que foi 2019, 2020, não me recordo. Fizemos também um curso da Matemática das Emoções, que vocês vão ter a oportunidade também de vivenciar no Portal do Ser. E testemunhamos pessoas que estavam com dor também na coluna, sumiu durante a vivência e não voltou mais a dor. Pessoas que estavam sentindo enxaquecas. Teve um entendimento também de questões mais emocionais, não exatamente sintomas físicos, né? Mas também questões mais conectadas ao emocional. Enfim, gente, essa é a matemática das emoções. Eu teria muito mais a falar, muito mais a dizer, mas eu quero agradecer o espaço aqui, a oportunidade de alguma forma ser ouvida por você. É um prazer. E esse podcast, por enquanto, finalizo por aqui. Nós teremos mais oportunidades de estarmos juntos nesse caminho de conexão com a nossa força interior e com a nossa luz divina cada vez mais, para orientar a nossa existência, nossa vida ser mais leve, refletir a luz que somos, a grande luz que somos. Então conte comigo, paz, luz sempre. Te vejo em breve.